Fala pessoal, beleza? Bom, vou trazer para vocês aqui um tema um pouco polêmico e eu queria saber a opinião de vocês. Copa do Mundo de 2026. Neymar vai ou Neymar fica? Né? É convocado ou não? Deixem aqui no comentário a opinião de vocês. Vou fazer uma pesquisa, né, para ver o que a maioria anda dizendo e anda achando. Bom, a gente sabe que é um nome que divide muita opinião, né, mas ninguém consegue ignorar. Né? Eu sei que a gente tem o atual momento dele, talvez deixa a desejar um pouco, mas a gente vai entrar um pouco nisso, do atual momento, né, das Copas passadas, 2014, 2018 e 2022. E eu vou colocar aqui um pouco da minha opinião sobre o tema e o que alguns jornalistas estão dizendo, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre o que eu acho do Neymar hoje. Eu acredito que Neymar é um jogador que deveria ir para a Copa, tá? Eu sou um fã que ama e odeia ele ao mesmo tempo. A gente sabe de todo o potencial que ele tem, mas que às vezes deixa a desejar, né? Às vezes a gente sabe disso. Mas assim, eu sempre sou a favor dele, gosto do futebol dele, né? E eu particularmente acho que ele deveria ir pro jogo, para a Copa, desculpa. E assim, eu acho que ele deveria ser um jogador, jogar numa posição diferente do que ele joga hoje. Se não me engano, o Luxemburgo disse isso uma vez, e eu concordo com o Luxemburgo, que é fazer dele como se fosse um Ronaldo em 2002, né? Fazer o time jogar para ele, né? De que forma? Colocar ele como um centroavante, e não como um armador de jogo, né? Acho que ele deveria jogar dentro da área e não ficar buscando bola, porque isso a gente vê muitos jogadores caçando ele nessa ida e vinda, né, do campo de defesa para o campo de ataque, e deixando ele dentro da área e fazendo com que a seleção, os jogadores entendam que precisam jogar para ele, não com ele. Eu acho que isso seria o diferencial que a gente poderia ter em relação ao Neymar, né? Claro que a gente vai depender muito dele, da condição física dele, mas eu acho que ele jogando dentro da área, marcadores, zagueiros ficaram mais espertos em fazer uma falta, né, em dividir uma bola com ele. E, enfim, eu acho que ele deveria ir, mas jogar dessa forma. E talvez não jogar os 90 minutos, jogar ali, talvez, dependendo do jogo, entrar para em uma bola definir o jogo. A gente sabe que ele tem potencial para isso, mas lógico, se ele tiver condição de jogar os 90 minutos, jogar os 90 minutos. Mas eu acho que ele seria um jogador, jogaria diferente do que ele joga hoje no Santos, tá? Eu acredito hoje que o Santos não tenha uma qualidade técnica que favoreça o futebol do Neymar, mas ele, né, acho que acredito que ele tenha 20 jogos até a Copa do Mundo, que ele pode, né, tá demonstrando que tem capacidade para ir, mas essa seria a minha opinião, né? Eu vou falar um pouco sobre as outras Copas, né? Eu vou trazer aqui algumas estatísticas para vocês. E assim, começando pela Copa de 2014, foram 5 jogos, 4 gols e 1 assistência. No jogo das quartas e finais contra a Colômbia, né, houve aquela entrada do jogador Zuniga da Colômbia, onde ele acabou fraturando a terceira vértebra lombar, né, tirando dali da semifinal contra a Alemanha, né, daquele jogo que a gente não precisa nem comentar. Né. 5 jogos, 4 gols e 1 assistência. Eu acredito que seja a melhor Copa que ele tenha jogado. E se ele tivesse ali no jogo contra a Alemanha, acredito que não aconteceria aquele desastre que aconteceu. Tá? Copa do Mundo 2018. Foram 5 jogos, 2 gols e 2 assistências. Né? O Neymar chegou baleado naquela Copa. Eu lembro que ele teve uma cirurgia alguns meses antes da Copa. Né? Embora não tenha saído da Copa por nenhuma lesão. Mas o jogo contra a Sérvia, a fase de grupo, mostraram o Neymar um pouco cansado, né, sofrendo ali recordes de entrada, de faltas, e o que gerou muita crítica sobre as suas quedas, né? Eu lembro até hoje que o pessoal chamava ele de Caicai. Na Copa de 2022, né, foram 3 jogos, 2 gols e 1 assistência. O Neymar igualou o recorde de gols que o Pelé tinha, né, tem pela seleção brasileira. Novamente contra a Sérvia, na estreia ele sofreu um entorse grave no tornozelo, e acabou voltando no sacrifício, marcou um golaço contra a Croácia, né? Mas acabou sendo eliminado nos pênaltis ali, né? Que acabou sofrendo um gol nos minutos seguintes do gol dele, e a gente acabou perdendo nos pênaltis, né, e fomos eliminados. E eu lembro desse lance, né? Eu queria estar mostrando para vocês que a experiência do Neymar conta muito, né, na seleção, eu acredito. Porque eu lembro desse jogo que após o gol que ele fez, alguns vídeos mostram ele falando assim:
os outros jogadores: vamos segurar aqui em cima, não vamos para frente, vamos ficar aqui marcando para não tomar gol. E foi justamente ao contrário que aconteceu, né? A gente via jogadores indo para frente, querendo marcar o segundo gol, onde foi que houve um contra-ataque, os jogadores não conseguiram marcar, e a gente acabou sofrendo o gol, né? O primeiro gol da Croácia ali, em um empate, e o que acabou indo para os pênaltis e sendo eliminado, né? O Brasil sendo eliminado. Assim, particularmente, eu acho que é um jogador acima da média, né? Tem experiência para um grupo jovem, né? E aí eu acredito que ele tem um desejo de redenção, vamos dizer assim, né? Quem sabe trazer trazer a taça da Copa, né? Eu acredito que daí talvez ele conseguiria encerrar a carreira, né, mais tranquilamente. Enfim, sendo campeão de tudo, Libertadores, Champions, Olimpíadas, né, e Copa do Mundo. Eu ficaria muito feliz por ele, se ele conseguisse esse feito, né? Mas a gente sabe que ele tem um histórico de lesão recorrente, né? Ele não tem um ritmo de jogo hoje que faça com que ele seja um jogador-chave na Copa, assim, jogador-chave não, mas um jogador titular absoluto na Copa, né? E a condição física ele vai ter que batalhar muito para conseguir chegar num patamar ideal, né? Até junho, né? Bom, eu separei aqui algumas falas de alguns comentaristas, né? Eu vou começar aqui com o Jorge Nicola, que ele diz o seguinte: não levar o Neymar para a Copa é uma irresponsabilidade. Tecnicamente, ele ainda é o melhor do que todos os outros. Isso eu concordo plenamente. Eu acho que como eu disse, né, nenhum jogador hoje da seleção brasileira entrega a qualidade que o Neymar entrega. Mesmo ainda com não sendo 100% da condição física. Elias Júnior diz o seguinte: irresponsabilidade é convocar. O futebol moderno exige intensidade que o corpo dele talvez não entrega mais. Isso aqui eu concordo em partes, tá? Entra um pouco naquilo que eu comentei agora do pouco, que é o seguinte: talvez não colocaria Neymar nos 90%, os 90 minutos do jogo, tá? Talvez entrando no segundo tempo, mudando a forma de jogar, porque a gente sabe, a qualidade que ele tem, em um lance ele pode definir a partida, né? E lógico, se ele tiver 100%, por que não jogar os 90 minutos? Casagrande diz o seguinte: Neymar vive em um mundo paralelo. Ele age como se estivesse jogando muito, mas não consegue intensidade nem no Brasileirão nem no Paulista. Eu não levaria. Olha, aqui o Casagrande é um perseguidor do Neymar, né? A gente sabe que não é só sobre futebol que a gente está falando aqui. E a gente sabe que ele é um crítico ferrenho dele. Galvão Bueno diz o seguinte: só quem pode convocar o Neymar é o próprio Neymar. Se ele focar em treinar, comer e dormir, como o Ronaldo fez em 2002, o Ancelotti já deixou as portas abertas. Isso eu tenho que concordar um pouco com ele, porque a gente sabe que só depende do Neymar, né? Craque Neto diz o seguinte: talento ele tem para o resto da vida, mas o corpo? Ele precisa perder gordura e ganhar explosão. Se quiser, ele decide a Copa em 6 meses com foco. Isso aqui é o que a gente está dizendo aqui agora, né? Só depende dele, depende do foco que ele vai colocar, né, em querer ou não ser convocado. Acredito que ele tenha muita vontade de ir, mas enfim, só depende deles. E o Benjamin, né, o Benjamin Beck, o Benja, falou o seguinte: duvido que ele fique de fora. É o tipo de jogador que, mesmo com 70% né, de condicionamento físico, né, resolve o jogo no lance. E aí foi o que a gente está dizendo, né? Tudo vai depender do Neymar. Acredito assim, acredito eu, na minha opinião. Gostaria muito de ver o Neymar na Copa. Gostaria muito de ver ele levantando a taça e o Brasil sendo campeão. Isso faria com que ele calasse a boca de muita gente, né? A gente às vezes duvida, inveja alguns jogadores brasileiros. Mas assim, eu acredito que ele conseguiria encerrar a carreira de uma forma mais tranquila, sem deixar muito a desejar, e ganhando tudo, né? Ganhando Copa do Mundo, Libertadores, Champions e Olimpíadas, né? Enfim, seria muito da hora ver ele sendo campeão, assim como Messi foi campeão pela Argentina, né? E queira ou não, tá encerrando a carreira também, né, um outro patamar, vamos dizer assim. Mas é isso, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham. Vocês acreditam que Neymar precisa ir para a Copa, vai ser convocado, ou vocês acham que ele não deveria ir para a Copa? Deixa nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo. A gente vai ter muito o que falar ainda sobre a Copa do Mundo 2026. É isso aí, até a próxima.